Vamos começar mais um plantão de português. Aproveitando que sábado nós tivemos aula, eu não sei se todo mundo aqui assistiu, tivemos aula online com a Bárbara e ela deu prosseguimento ao que a gente estava falando na terça passada, de análise morfológica. Falou de substantivo, adjetivo, artigo e numeral. Então, agora a gente vai continuar. Eu tô aqui partindo do pressuposto que vocês assistiram aquela aula, mas assim, eu tô até com o PDF que ela usou aqui, ó, de análise morfológica aberto para mostrar algumas coisas para vocês, mas não vou ficar me prendendo a teoria não, porque a gente precisa fazer bastante exercício. Essa não é uma matéria tão complicada, mas é uma matéria que é base para outras, para vocês conseguirem fazer análise sintática depois, e para vocês entenderem outras classes de palavras que a gente vai dar depois de análise morfológica. É muito importante que vocês tenham essas classes: substantivo, adjetivo, numeral e artigo bem sabidas. Então, vamos lá, vamos começar. Leia o texto abaixo e responda as questões 1 e 2. No restaurante, Carlos Drummond de Andrade. Quero lasanha. Aquele anteprojeto de mulher, 4 anos no máximo, desabrochando na ultra mini saia, entrou decidido no restaurante. Não precisava de menu, não precisava de mesa, não precisava de nada. Sabia perfeitamente o que queria. Queria lasanha. O pai, que mal acabara de estacionar o carro em uma vaga de milagre, apareceu para dirigir a operação jantar, que é, ou era, da competência dos senhores pais. Meu bem, venha cá. Quero lasanha. Escute aqui, querida. Primeiro escolhe-se a mesa. Não, já escolhi. Lasanha. Que parada! Lia-se na cara do pai. Relutante, a garotinha condescendeu em sentar-se primeiro e depois encomendar o prato. Vou querer lasanha. Filhinha, por que não pedimos camarão? Você gosta tanto de camarão? Gosto, mas quero lasanha. Eu sei que você adora camarão. A gente pede uma fritada bem bacana de camarão, tá? Quero lasanha, papai. Não quero camarão. Vamos fazer uma coisa. Depois do camarão, a gente traça uma lasanha. Que tal? Você come o camarão e eu como a lasanha. O garçom aproximou-se e ela foi logo instruindo. Quero uma lasanha. O pai corrigiu. Traga uma fritada de camarão para 2, caprichada. A coisinha amuou. Então não podia querer? Queriam querer em nome dela? Por que é proibido comer lasanha? Essas interrogações também se liam no seu rosto, pois os lábios mantinham reserva. Quando o garçom voltou, com os pratos e o serviço, ela atacou. Moço, tem lasanha? Perfeitamente, senhorita. O pai no contra-ataque. O senhor providenciou a fritada? Já sim, doutor. De camarões bem grandes? Daqueles legais, doutor. Bem, então me vê um chinite e para ela, o que é que você quer, meu anjo? Uma lasanha. Traz um suco de laranja para ela. Com o chopinho e o suco de laranja, veio a famosa fritada de camarão que, para a surpresa do restaurante inteiro, interessado nos desenrolados acontecimentos, não foi recusada pela senhorita. Ao contrário, papou-a e bem. A silenciosa manducação atestava, ainda uma vez, no mundo, a vitória do mais forte. Estava uma coisa, hein? Comentou o pai, com um sorriso bem alimentado. Sábado que vem a gente repete. Combinado? Agora lasanha, não é, papai? Estou satisfeito.
uns camarões tão geniais. Mas você vai comer mesmo? Eu e você, tá? Meu amor, eu... Tem de me acompanhar, ouviu? Pede a lasanha. O pai baixou a cabeça, chamou o garçom, pediu. Aí um casal na mesa vizinha bateu palmas. O resto da sala acompanhou. O pai não sabia onde se meter. A garotinha, impassível. Se, na conjuntura, o poder jovem cambaleia, vem aí, com força total, o poder ultrajovem. Aí eu coloquei embaixo no término do texto que Schnitt é chope, mas eu acredito que do contexto... Cadê? Onde que estava isso? Aqui. Bem, então me vê um Schnitt e no final ele fala com o chopinho e o suco de laranja. Eu acredito que do contexto vocês entenderam que Schnitt é chope. Vamos lá. Espero que tenham entendido bem o texto, o mood dentro do texto. Vamos começar com a questão 1, que é de interpretação. Vai ter sempre questão de interpretação de texto, porque é muito importante. Toda aula eu falo aqui, como toda aula a Bárbara, o Richard, que estiver dando aula de português, vai lembrar que é importante interpretação, e interpretação se dá com leitura de texto. Por isso que eu trago os textos aqui para a gente ler junto. 1. Depreende-se do texto acima que a menina não tinha fome e foi forçada a ir jantar com seu pai. B. A menina queria comer lasanha, porém ficou satisfeita com os camarões que o pai pediu. C. A menina tinha dúvidas sobre qual prato do restaurante preferia. D. A menina queria comer lasanha e, apesar de ter comido os camarões, insistiu em seu desejo. A, B, C ou D? Acho que essa é bem simples, a ideia principal do texto é essa. Número 1, letra D. Ela insistiu em comer lasanha, inclusive a primeira frase do texto é quero lasanha, até o final. O pai pediu os camarões que ela não queria, ela comeu, mas ela ainda tinha vontade de comer lasanha e insistiu com o pai. Agora uma questão de substantivo sobrecomum. Vocês lembram as classificações de substantivo? Vou trazer aqui rapidinho as classificações que a Bárbara deu no PDF. Sobrecomum é classificação com relação ao gênero, né? Tem substantivos biformes, duas formas de apresentar, menino, menina, uniformes, comum de dois gêneros, identificado pelo artigo o estudante, a estudante. Bora? Sobrecomum, a mesma palavra para os dois gêneros, como a criança, e epicenas, palavras que determinam o gênero, quando a palavra em si não muda, o tatu aqui no exemplo, mas você coloca um macho e fêmea depois, geralmente usado para animais, né? Para definir. Não vou perder muito tempo aqui, só para mostrar, estou aproveitando o material dela, para vocês darem uma relembrada. Vamos lá, questão 2. Dentre os termos sublinhados abaixo, assinale o substantivo sobrecomum. Letra A. Filhinha, por que não pedimos camarão? Você gosta tanto de camarão? Está sublinhado filhinha. Letra B. Quero lasanha, papai. Não quero camarão. Está sublinhado papai. Letra C. Bem, então me vê um Schnitt e para ela, o que você quer, meu anjo? Na letra C está sublinhado anjo. Letra D. O pai baixou a cabeça, chamou o garçom, pediu. Letra D está sublinhada a palavra garçom. Qual que vocês acham que é o substantivo sobrecomum? Substantivo sobrecomum, a palavra não varia nem o artigo. Ele serve para o feminino e para o masculino e se mantém igual se referindo ao feminino e masculino. A única palavra dessas quatro que isso acontece é a letra C, anjo.
como acontece com criança, no exemplo que a gente viu ali no PDF. Vamos lá. Número 3. Esse a gente vai levar mais um tempinho, eu vou dar um tempinho para vocês irem respondendo, cada uma. Porque classifique os substantivos em destaque nas orações abaixo. Esse não é de múltipla escolha, é para você pegar cada substantivo e usar as classificações que a gente aprendeu. Comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado, coletivo, se for o caso. Então vamos lá. Letra A. Esta é a minha flor favorita. Quais as classificações que vocês lembram que eu posso usar para a palavra flor? Flor é substantivo comum, é substantivo simples, é substantivo concreto e é substantivo primitivo. Vamos lá nessas classificações. Acho que aqui fica melhor. Substantivo comum, que dá nome a algo genérico. Flor, substantivo comum. Substantivo concreto, que nomeia objetos com existência própria. Você pode dizer que flor nomeia um objeto com existência própria. A flor, você não precisa de nada para complementar. Concreto já foi. Simples, utiliza apenas uma palavra para definir. Flor. Não precisa de uma composição de palavras, diferente do substantivo composto. E primitivo, constituídas por um radical único. Flor não é derivada de uma outra palavra, tem um radical único. Não é coletivo porque não constitui um grupo de coisas iguais. Essa foi a letra A. Letra B. Dom Casmurro é um romance. Quais as classificações que vocês, dentre essas todas que a gente aprendeu, que vocês dão para Dom Casmurro? A primeira, que eu acho que é a mais óbvia, que é um substantivo próprio, não é um substantivo comum. Dom Casmurro é um nome de um livro específico. Então, aqui, ó, substantivo próprio. Vamos lá. Nomeia algo de forma particular. Ana. Ana é o nome de uma pessoa. Ana. Quando você se refere a Ana, você se refere a uma pessoa específica. Quando você se refere a Dom Casmurro, você se refere a um livro específico, diferente de dizer livro ou de dizer romance. Pode ser qualquer coisa. Próprio composto tem mais de uma palavra, né? Composto. E concreto. Ele se refere ao livro, Dom Casmurro. Não é abstrato, você não precisa de uma composição de coisas para entender o que é Dom Casmurro. Dom Casmurro é um livro. Você pensa nesse livro específico. Letra C. A honestidade é essencial nas relações humanas. Quais as classificações que vocês dão para a palavra honestidade? Vamos lá. Diferente de Dom Casmurro, honestidade é um substantivo abstrato. Quando você pensa em honestidade, você pensa numa pessoa sendo honesta, na ação de ser honesto. Você não pensa em honestidade, pensa numa coisa por si só, como você pensa em televisão. Televisão, você pensa no objeto televisão e não precisa de mais nada. Honestidade, você precisa de uma pessoa tendo uma atitude. Então, é abstrato. Substantivo comum se refere a algo genérico, não a algo específico. Substantivo simples, feito de uma palavra só. Cadê? Substantivo simples. Ih, tô voltando.
Utiliza apenas uma palavra para definir. E é simples e derivado. Ele tem um radical, mas é derivado. Honestidade é derivado de honesto, certo? Existe um radical ali honesto. Você consegue tirar dade e fica só honesto. Mas é substantivo simples porque é uma palavra, não é composto por mais de uma palavra. Cardume. O cardume migrava para a desova. Essa do cardume, acredito que a primeira coisa que a gente pensa nessas classificações é que cardume é um substantivo coletivo. Cardume é um coletivo de peixes. Vamos lá. Substantivo coletivo, grupo de coisas iguais. Várias chaves, molho. Vários lobos, alcateia. Vários peixes, cardume. Além de ser substantivo coletivo, é um substantivo simples, é substantivo comum, é substantivo concreto e é substantivo primitivo. Eu estou olhando aqui porque eu anotei todas as classificações para não esquecer de falar de nenhuma. Aí eu fico olhando aqui para o lado, para onde eu anotei. Mas eu não vou ficar me repetindo em explicação das classificações, não. Eu acredito que eu já expliquei todas. Se vocês tiverem alguma dúvida para classificar alguma dessas palavras, pode mandar aqui no chat. A gente vai conversando durante essa aula toda. Quem achar o chat muito confuso, pode me mandar mensagem no WhatsApp também. Meu WhatsApp está aberto para mensagens. Mas vamos lá, a última, letra E, a última do número 3. O ferreiro ensinava-lhe o ofício. Ferreiro, dentre essas classificações, vocês classificam como o quê? Ferreiro é substantivo simples, comum, concreto e derivado. Derivado de ferro. Então, essa foi a questão número 3. Qualquer dúvida com essas classificações, vocês podem olhar o PDF, que está lá no Moodle, está salvo. Na parte de português, ele foi dado na aula de português, né? Não foi dado no plantão. Então, ele está salvo na parte de português. Eu estou usando ele aqui como material de apoio só para vocês olharem e lembrarem. Mas, assim, ele está lá, vocês podem ler, podem estudar e usar como material de apoio para fazer essas questões. Vamos lá, número 4. A única alternativa que contém apenas adjetivos primitivos é... O que é o adjetivo primitivo? É o que não tem nenhuma derivação, é o que tem só o radical ali. Como no substantivo. Tem substantivo primitivo, tem adjetivo primitivo. Aqui já é uma questão trabalhando adjetivos. Vamos lá, letra A. Brancura, alegrar, falso. B. Embranquecer alegremente, falso. Letra C. Branco, alegre e falso. Letra D. Branco, alegoria e falsear. Os adjetivos primitivos são os que não têm derivação, só tem o radical ali. A palavra mais simples. Então, letra A, brancura é derivado de branco, já não é a letra A, já é um adjetivo derivado. Letra B, embranquecer também é derivado de branco. Letra C, branco, branco, alegre, falso. Resposta correta, letra C. Letra D tem falsear, que é derivado de falso. Então, a única que só contém adjetivos primitivos é a letra C. 4, letra C. Número 5. Assinale a opção em que ambos os termos não admitem flexão de gênero. E aqui, ele está falando do termo em si, não do que acompanha o termo.
Eu estou explicando isso porque eu vou ter que dar uma explicação depois que vocês encontrarem a alternativa correta. Que vocês têm as opções com adjetivos e substantivos. As classificações são diferentes de gênero, mas tem uma em que os dois não admitem flexão. Qual que vocês marcam? Bom, a opção correta é a letra D de dado, semelhante criatura. E aí eu tenho que pontuar. Semelhante é adjetivo de criatura. Semelhante, a palavra semelhante não flexiona, não muda, mas o artigo muda. Pode ser semelhante ou o semelhante. Entende? Então, ele é uniforme, na verdade. É um adjetivo uniforme. Mas criatura não muda, não muda a palavra criatura e não se muda nem o artigo. Você não usa o criatura e a criatura. Você usa a criatura sempre. Então, criatura é um daqueles substantivos sobrecomuns, que a gente fez uma questão ali em cima. Semelhante é uniforme, criatura é sobrecomum, mas nenhum dos dois a palavra muda. Vejam bem, a diferença entre o uniforme e o sobrecomum é que o uniforme ele é também chamado de comum de dois gêneros. É a mesma palavra, mas você tem a marcação dos dois gêneros pelo artigo. O estudante, a estudante. Era o exemplo do PDF da Bárbara. No sobrecomum, você não tem essa marcação. A criatura é a criatura e acabou. A criança é a criança e acabou. Apesar de você poder estar se referindo a um menino ou uma menina. Enfim. Mas essa opção D está correta porque nenhuma das duas palavras flexiona, nem semelhante nem criatura. O máximo que poderia flexionar era o artigo antes, a depender da palavra depois, se não fosse a criatura, se fosse uma palavra masculina. Vamos lá. Espero que tenha ficado claro isso, a diferença entre o uniforme e o sobrecomum. Analise a tirinha abaixo e responda as questões 6 e 7. Gente como a gente. A primeira tirinha tem as crianças lendo, né? E o pai chega e pergunta: qual de vocês vai levar o lixo para fora hoje? Ela. Ontem fui eu. Mas na quinta você furou e está me devendo uma. Você já furou muito mais, tá? Não furei não, deixa de ser mentiroso. Aí o pai vai embora, deixa eles discutindo. E na última tirinha ele fala: lembra-se quando pensamos que delegando funções a eles, nós os faríamos se comportarem como adultos? Funcionou. E aparentemente eles estão brigando, né, pelo desenho aqui das estrelinhas. Questão 6. No contexto do quadrinho, o verbo furar tem um sentido diferente da linguagem formal. Dentre as opções abaixo, assinale a que mais se aproxima de seu significado. Vamos voltar no texto. Qual de vocês vai levar o lixo para fora hoje? Ela. Ontem fui eu. Mas na quinta você furou e está me devendo uma. Esse furar que ele está se referindo. A outra fala: você já furou muito mais. O que significa esse furar? Letra A. Costurar um remendo. Letra B. Deixar de fazer uma tarefa. Letra C. Obter uma notícia inédita. Letra D. Quebrar uma parede. Resposta correta, letra B. Deixar de fazer uma tarefa. Eles tinham essa tarefa de tirar o lixo e um falou: você furou. Furar é deixar de fazer a tarefa de tirar o lixo. E essa questão é sobre linguagem formal e informal, variação linguística, que também cai como interpretação de texto. Eu quis trazer uma questão de volta sobre esse assunto que a gente deu
lá no começo do mês passado, para não ficar tão esquecido. Semana que vem eu provavelmente vou trazer mais questões disso, questões de acentuação. Eu não quero que os assuntos fiquem perdidos na memória de vocês. Tem que estar sempre estudando. Vamos lá. Questão 7. O humor reside na quebra de expectativa do último quadrinho. Assinale a alternativa que melhor descreve essa quebra de expectativa. Aqui eu quero que vocês tenham atenção. Todas essas alternativas que eu coloquei nessa questão são de coisas que acontecem no quadrinho. A alternativa correta é a alternativa que melhor descreve o humor do quadrinho, a quebra de expectativa. Então vamos lá. Letra A. Os irmãos não fazem as tarefas delegadas. Letra B. Os irmãos, que antes liam tranquilamente, agora discutem. Letra C. O pai deixa os irmãos discutindo e vai conversar com a mãe. Letra D. O pai afirma que o comportamento dos filhos, que continuam brigando, é como o de adultos. Vamos lá, resposta correta, letra D. O humor reside nessa quebra de expectativa, porque ele fala que delegando funções, os filhos se comportariam como adultos, que eles queriam que os filhos se comportassem como adultos. O que você espera quando uma pessoa fala que queria que se comportassem como adultos é que sejam mais responsáveis, eu acredito. E, no entanto, os filhos começaram a brigar e ele disse, funcionou. Porque adultos brigam também. Adultos brigam como adolescentes, como crianças, mas é nisso que reside o humor. Quebrou a expectativa do que seria um comportamento de adulto. Vamos lá. Questão número 8 já é sobre artigo e numeral, que não foi um assunto que a gente falou nos plantões, mas foi um assunto que foi falado na aula de sábado. Então, eu estou partindo do pressuposto que vocês sabem. Vou utilizar o PDF da Bárbara se achar necessário, mas eu estou partindo do pressuposto que vocês sabem. Analise as duas orações que seguem e atenda ao propósito de responder ao seguinte questionamento. As orações são: o prêmio foi entregue a um garoto. Na biblioteca havia apenas um garoto estudando. Quanto à classe morfológica, os termos em destaque possuem a mesma classificação? Justifique. Quero saber se o 1 da primeira frase é a mesma coisa do 1 da segunda, em termos de classificação. E no caso, se vocês assistiram a outra aula, vocês vão saber porque a Bárbara comentou. Não é a mesma classificação. Nessas duas frases está nítido que na primeira frase se trata de artigo indefinido, um garoto que eu não identifiquei qual é, um garoto qualquer. E na segunda frase havia apenas um garoto estudando, é claramente um numeral. Para diferenciar de 2, 3, 4, 5. Então, assim, como ela falou na outra aula, em alguns momentos não vai dar para dizer se um é artigo ou se é numeral, porque vai poder exercer as duas funções. Mas nesses exemplos, desse exercício, são claramente diferentes as funções do um artigo e um numeral. Então, vocês prestem atenção, porque isso é um tipo de questão comum, até em provas, vestibulinhos, enfim. Questão 9. Escreva por extenso os numerais referentes às orações em evidência. Letra A, B, C, D, E. Eu vou esperar vocês escreverem, porque se eu falar, eu vou dar a resposta. Eu devia ter uma musiquinha, né, de fundo, para ficar esperando. Tam, taram. Enfim.
Vamos lá, espero que a maioria das pessoas tenha tentado pelo menos responder. Letra A é Rei Henrique VII. Depois do substantivo até o 10º, a gente lê como ordem: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Quando chega no 11, a gente lê 11. 11, 12, 13, 14, 15. Isso falando de algarismos romanos, né? Então, Rei Henrique VII, Praça dos Três Poderes. 3. Tá em algarismo, não tá. Tá em algarismo indo-arábico, não tá em algarismo romano. Capítulo 10º do livro de Machado de Assis, porque até o 10º é ordem. Sapato à moda do Luís XV. E Avenida João 23. 15, 23, 50. Aí os números romanos que vêm após o substantivo. Os que vêm antes do substantivo, eu vou até mostrar para vocês aqui, porque está no PDF. Espera aí. Adjetivo. Os que vêm antes são sempre romanos. Os romanos são sempre lidos como números ordinários. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 22ª maratona, como ela colocou aqui no exemplo. E tem essa característica de leis e artigos que você usa cardinal até o 9º e depois vira ordinal. Artigo que você usa cardinal. Não, você não usa cardinal até o 9º. Não, peraí. Desculpa. Quando o numeral vier após os substantivos, é o cardinal até o 9º, é isso mesmo. Em leis, você conta artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10. 10, 11, 12. É diferente do... Eu me embolei, mas é porque é diferente do algarismo romano. O algarismo romano vai até o 10. Em artigos de lei, quando você põe o número, vai até o 9 só. O 10 já é 10, não é 10º. Entende? Aqui é Papa João Paulo I, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. E depois vira 11. Com algarismo romano, ou, enfim, até por extenso. Mas a exceção são artigos e leis. Artigos e leis é só até o 9º. O 10º não é 10º, é 10. É artigo 10 da Constituição, artigo 10 da lei tal. Enfim, desculpa, eu li uma coisa, pensei outra, fugi um pouco. Mas é só para mostrar um pouquinho dessa matéria que eu não dei. Foi a Bárbara que deu. E é interessante vocês saberem escrever por extenso. Agora, a última questão. Essa última questão dá um pouquinho de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, artigo indefinido feminino no plural, artigo definido feminino no singular, artigo indefinido masculino no singular, artigo definido feminino no plural. Vamos lá. Nós temos artigos definidos e indefinidos. Os artigos definidos localizam melhor a coisa. Definem. Pelo próprio nome vocês entendem. São os artigos o, a, os e as. Eles são colocados para delimitar, definir melhor sobre o que você está falando. O artigo indefinido deixa a coisa indeterminada. Uma, uns e umas. Então, assim, essa questão 10 é para ser feita pegando todas essas frases e assinalando os artigos que vão aparecendo.
o, a, os, as, ou uma, uns e umas. E vendo, porque ele pede na ordem, qual alternativa em que aparece artigo indefinido feminino no plural, artigo indefinido uma, feminino, uma, no plural, umas. O primeiro artigo tem que ser umas. Pois, artigo definido feminino no singular, artigo definido o a, feminino, a, no singular, a. Uma, a. Depois, artigo indefinido masculino no singular, indefinido, masculino, no singular, umas, a, e por último, artigo definido feminino no plural, artigo definido, o, a, feminino, a, no plural, as. Então, é umas, a, e as. A opção que vem com esses artigos nessa ordem, vou esperar um pouquinho vocês tentarem fazer. Enfim, vamos lá. A opção que vem nessa ordem, os artigos. O primeiro artigo é indefinido feminino no plural. Umas. Letra A começa com as, já não é a letra A. Letra B também. Fizemos a reunião, também não é a letra B. Letra C, também não é a letra C. Letra D, umas. Sei que umas pessoas. Achamos, letra D, umas. Letra E, uns, também não é a letra E. Só pelo primeiro artigo que ele pediu, a gente já sabe que é a letra D. Mas vamos continuar. Sei que umas pessoas aprovarão a minha atitude, artigo definido feminino singular, a. Mas sei também que artigo indefinido masculino no singular, ou outro, ficará do meu lado até que as coisas se resolvam. Artigo definido feminino plural. Está nessa ordem. Letra D. Então, por hoje, a gente acabou essas 4 classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral e artigo. Eu queria entrar um pouquinho depois, não hoje mais, porque eu acho que preciso de falar disso com mais calma. Nos graus do adjetivo, lembra que eu fiquei devendo, grau comparativo, grau superlativo, eu falei muito basicamente. Acho que eu vou entrar nisso com mais profundidade na próxima aula, porque nesse sábado não vai ter aula de português. Vão ter outras aulas, mas não vai ter aula de português. Então eu vou tentar não avançar na matéria, vou tentar esperar acontecer uma aula de português de novo para a gente prosseguir com a análise morfológica. Como isso é uma matéria, o grau do adjetivo é uma matéria concernente a esse tópico que a gente está, eu vou me aprofundar na próxima aula nisso, vou fazer uns exercícios e vou fazer uma revisão geral. Eu estava pensando em passar um simulado para vocês com a matéria que vocês deram até agora. Sei lá, 20 questões e vocês me mandam para corrigir, se for do interesse de vocês. Eu acredito que seja importante, porque vocês não podem parar de estudar. Eu sei que é difícil com a quarentena, é difícil acordar. O meu sono tá todo desregulado. Eu confesso para vocês, eu tô gravando isso de manhã, minha cara tá uma coisa, porque eu me forcei a acordar cedo, tô tentando me forçar, me colocar numa rotina, mas eu sei que isso é complicado. Eu sei que o acesso de vocês às coisas também não é talvez o ideal, que o ideal seria sentar e estudar
sentar e estudar na frente de um computador, e nem todo mundo tem um computador, um notebook em casa. Mas faça um esforço com o celular mesmo. Pega o caderno, estuda, escreve. Então, assim, eu estou pensando em mandar um simulado para vocês. De qualquer forma, tem exercício no Moodle, na seção de português, para vocês fazerem, que a Bárbara passou na última aula, e que eu também posso corrigir se vocês acharem melhor, já que não tem aula de português no sábado que vem. De repente, a aula que vem eu falo sobre adjetivo e corrijo esses exercícios. E não passo mais nada, mas eu estava com essa ideia de passar um simulado. Vou esperar vocês responderem aqui no chat, ver quem se interessa, quem não se interessa. E isso, esse simulado a gente vai conversando por WhatsApp. Eu mando no grupo, se for o caso, se for de interesse da maioria de vocês. De qualquer forma, agradeço quem ficou até aqui. Acabamos basicamente o essencial dessa parte da matéria. Lembrando que aqui é turma de exercício, a gente tem que entrar no pique de fazer o máximo de questões possível, mas ao mesmo tempo eu não quero deixar de ler textos com vocês, porque eu sei a dificuldade de vocês lerem em casa e a dificuldade que é a interpretação de texto que a gente precisa interpretar juntos. Entende? Então, vou sempre trazer textos para responder questões baseadas neles. A gente acaba perdendo um tempinho lendo, mas é importante. E é importante que prova de português, vai cair texto, vocês vão ter que ler os textos mais de uma vez. Aqui eu leio uma vez só para não ficar também gastando tempo demais. Tem que ler mais de uma vez. Eu tive gente no chat falando comigo sobre interpretação de texto, que estava com dificuldade. Tem que ler mais de uma vez. Ler o enunciado da questão com calma. Eu até agora coloco a maioria das questões, marque a alternativa correta, mas pode cair uma questão na sua prova para marcar a alternativa incorreta, aí a lógica é ao contrário, estão todas certas, tem uma com um erro que você tem que reparar. Então, prestem muita atenção na hora de fazer essas questões. E é isso, se cuidem, não saiam de casa, a pandemia, a tendência é piorar agora, no final de abril e no começo de maio. Não saiam de casa, se cuidem das suas famílias. Se tiver que sair, lavem bem as mãos. Se puderem usar máscara, usem. Tenham sempre álcool em gel em mãos. Se cuidem da saúde e estudem. É isso. Beijo. Até a próxima.